Aleluia, aleluia, aleluia. O Espírito Santo, o Paráclito, haverá de lembrar-vos de tudo o que eu tenho falado. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Jesus manifestou-se aos seus discípulos e, depois de comerem, perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? Pedro respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse: Apacenta os meus cordeiros. E disse de novo a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro disse: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Pela terceira vez perguntou a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro ficou triste, porque Jesus perguntou 3 vezes se ele o amava. Respondeu: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo, quando eras jovem, tu te cingias e ias para onde querias. Quando fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres ir. Jesus disse isso, significando com que morte Pedro iria glorificar a Deus, e acrescentou: Segue-me. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelas palavras do Santo Evangelho, sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Quanto dista o nascente do poente, tanto afasta para longe nossos crimes. Amados irmãos e irmãs que celebram conosco esta Santa Missa, através da Rádio Liberdade FM, também aqui presentes nessa Igreja Matriz de Santa Luzia, em Havaiandava, você, meu querido filho e filha, que medita conosco a palavra através do nosso canal no YouTube, o Meditando a Palavra. Hoje, nesta sexta-feira da 7ª e última semana do tempo pascal, primeira sexta-feira desse mês de junho, dedicado ao coração de Jesus. Hoje, 6 de junho, dia que nós celebramos a memória deste grande pastor e monge que Deus deu à sua igreja, São Norberto, fundador dos premonstratenses, defensor da Eucaristia. E ao defender a Eucaristia, ao defender a unidade da igreja, ao defender a verdade da fé, São Norberto defendia o rebanho de Deus. O rebanho que espera encontrar à sua frente não grandes doutores, mas bons e santos pastores. A promessa de Deus para a sua igreja é justamente essa: eu vos darei pastores segundo o meu coração e eles vos guiarão. São Norberto, ele surge como esse exemplo de um pastor que, igualzinho a Pedro no Evangelho, passou também por um processo de conversão. São Norberto levou uma vida muito mundana, uma vida muito devassa, até que um belo de um dia ele se encontra com o amor de Deus. E aquele encontro transformou
um pecador em bom pastor. Como Pedro, que foi grande na traição, foi grande na negação, mas também foi grande na demonstração do amor, e por isso no Evangelho de hoje, Jesus absolve o Pedro pecador e o consagra como Pedro o pastor. E o critério para o pastoreio de Pedro, e também para nós hoje, o Papa Leão, que é sucessor do apóstolo Pedro, os bispos, nós sacerdotes, o critério é justamente esse amor muito grande. Um amor, em primeiro lugar, a Cristo. Ser sacerdote, ser pastor na igreja, é uma questão de amor. Por amar a Cristo, nós queremos cuidar do rebanho que Ele ama. Por isso que o primeiro fruto do amor a Cristo Jesus é o amor pelo rebanho desse Cristo. E isso Pedro fez e segue fazendo até hoje na pessoa de cada Papa que é sucessor direto dele mesmo, né? Em cada Papa, Pedro continua amando a Cristo e amando o rebanho de Cristo. Por isso, no dia de hoje, rezemos muito também pelo Papa Leão, para que ele possa crescer todos os dias no amor a Jesus Cristo, e amando a Jesus Cristo, ele também nos ame, como amou aí São Norberto, defendendo o alimento dos fiéis na Eucaristia, defendendo a doutrina da fé para que o rebanho não se perdesse pelo erro e promovendo a santidade do clero. Estava olhando e vendo a vida de São Norberto, era um homem muito piedoso, muito bom, muito santo, mas com o clero ele era da rédea meio curta, né? E é claro, queria que os sacerdotes fôssemos gente de Deus para levar o povo para Deus. O padre não é assistente social, o padre não é líder de ONG, o padre não está na igreja para fazer um trabalho humanitário. O padre é bom pastor que tem que morrer pelo rebanho para colocar o rebanho no céu. Todas as outras atividades do sacerdote, dos bispos, do Papa, como o socorro aos pobres, como o auxílio aos necessitados, é decorrência da vida litúrgica, da vida de santidade. Nós precisamos tomar muito cuidado, porque às vezes nós queremos dos outros aquilo que eles não são. É claro, a igreja é mãe e mestra da caridade, mas a primeira caridade que um sacerdote é chamado a fazer é ter a caridade para com as almas, porque não adianta vestir os corpos nus, não adianta encher a barriga dos pobres de comida se a alma deles está aí vazia de Deus, e ao morrerem, morrem bem vestidos com a barriga cheia, mas vão para o inferno depois, né? É preciso fazer uma coisa sem descuidar da outra, e isso São Norberto fez, e ele também nos ensina. E vejam, o salmo que nós ouvimos nos diz exatamente que Deus coloca o seu trono, ou seja, ele impera sobre o mundo, e o amor dele é imenso, capaz de jogar fora os nossos pecados. Paulo, ao ser levado para Roma, é chamado a dar aquele testemunho que fará com que o Evangelho estenda o trono de Cristo sobre o mundo. Naquela época, Roma era o centro de tudo. Tudo se passava por Roma. Pedro e Paulo sabiam muito bem que se o Evangelho chegasse em Roma, dali ele se esparramaria para o mundo inteiro. Esse trono de Deus, que se estende nos céus, é chamado através do ministério de Paulo a estender-se também para o mundo e para os corações. É a dimensão missionária da igreja. A igreja que existe para estender o reinado de Cristo para esse mundo, e onde Cristo reina, a vida acontece
o bem floresce, as almas se salvam e o povo se alegra. Quantas vezes, ao longo de todo esse tempo da Santa Páscoa, ao ouvirmos o livro dos Atos dos Apóstolos, nós escutávamos São Lucas escrevendo: aonde chegava o Evangelho, havia uma grande alegria. É claro, com a pregação do Evangelho chega todos os bens, chega a fraternidade, a solidariedade, a caridade, o perdão, a reconciliação, a paz. Em resumo, onde chega o Evangelho, chega a santidade. E a santidade, se me permitem dizer isso, é um combo de tudo aquilo que de melhor nós poderíamos ser, ter e viver. E Paulo vai justamente como prisioneiro a Roma para ali anunciar o Cristo que liberta. Muitas vezes, amados irmãos e irmãs, o anúncio do Evangelho, ele passa também por essas dificuldades e perseguições. Muitas vezes, para que você e eu proclamemos o Evangelho que liberta, nós precisamos passar por situações semelhantes à de Paulo. Mas recordemos, Paulo era seguro de que o Cristo Jesus, o bom pastor, caminhava com ele. E vocês e eu, ao nos aproximarmos da solenidade de Pentecostes, o nascimento da igreja missionária, que nós possamos nos comprometer em fazer chegar o Evangelho aonde ele mais necessita. Paulo queria que o Evangelho chegasse a Roma. Eu pergunto a você e também me pergunto, aonde é que você gostaria que o Evangelho chegasse? Será que é dentro da sua própria casa? Será que é na vida de alguém que você ama? Será que é nas suas redes sociais? Não sei. Veja, qual é a Roma que você precisa evangelizar e está difícil? Qual é o lugar que você precisa semear o Evangelho e você encontra resistência? Peça a Deus essa graça. E saiba, Deus não espera de você grandes discursos bem elaborados. Deus não espera de você uma perfeição que você não possa dar. Deus espera de mim e de você um amor tão grande por Ele, para que, amando-o acima de tudo, nós tenhamos um coração semelhante ao dele, capaz de amar do jeito certo o povo santo, que ele tanto ama, esse povo santo, pelo qual, na cruz e na Eucaristia, ele, o sumo e eterno bom pastor, continua entregando a vida. Que Nossa Senhora, Rainha da evangelização, ela que tem um coração tão semelhante ao de Jesus, que ela nos ajude a termos um coração semelhante ao de Cristo, que ame como Pedro, que anuncie como Paulo, que ame o povo de Deus, à semelhança de São Norberto. Jesus manso e humilde de coração, fazer o nosso coração semelhante ao vosso.